8h28, vamos então encarar um assunto que também é outro problema grande na cidade, que é aquela invasão que ocorreu no norte da ilha, na 401, ali na Vargem. O secretário de Assistência Social, Alessandro Abreu, está na linha para falar com a gente. Secretário, bom dia. Bom dia, Marcelo, prazer. Ei, secretário, este é um problema que todos nós estamos vendo aí, a dificuldade de encarar este problema, porque ele se mistura com o problema social, mas também se mistura com a questão jurídica. Já começam a aparecer as primeiras questões sociais de pronto, que é o transporte coletivo, que é o colégio para essas crianças, a saúde, eles não têm cartão de SUS, a questão da alimentação, do recolhimento do lixo. O que é que a prefeitura está pensando em fazer nas próximas horas, hein, secretário? Bom, na verdade, primeiro é importante ficar bastante claro que muitos cobram uma ação mais firme da prefeitura, mas a partir do momento em que ocorreu uma invasão e o proprietário do imóvel acionou a justiça para fazer a reintegração de posse e foi judicializado a questão, no caso, então, nós não podemos fazer nada sem uma ordem judicial. O que a gente fez foi mobilizar todos os setores da prefeitura que teriam que fazer algo na desocupação, contribuir de alguma forma, e nós estamos mobilizados já desde aquela primeira ordem judicial ainda em dezembro. E a partir de então a gente está monitorando e fazendo reuniões semanais para estar preparados no momento da desocupação. E foi marcada agora a reunião para o dia 7 de fevereiro. Então, qualquer medida anterior a isso, eu acredito que vá existir a desocupação, porque não existe outro meio, né, a não ser desocupar. Eu acredito que seria uma medida inócua, justamente já prevendo de que aquelas famílias tenham que sair daquela localidade. Então logo tem essa audiência do dia 7. Sim. Se na audiência do dia 7 não for pensado assim dessa forma pelo juiz, então nós vamos trabalhar uma ação para minimizar as consequências. O que a gente não quer agora, no caso que a gente tem que ter o cuidado, é de mais uma vez tá dando aquela falsa ideia para aquelas famílias ali que vão permanecer e que vão contar inclusive com os serviços aqui da prefeitura como se fossem moradores da região, né? Eles têm direito ao atendimento, agora como qualquer outro cidadão, inclusive que não é residente aqui, ou turista, ou outras pessoas, mas não vão ter ainda algo efetivo, né, que dependa assim da sua residência, porque a primeira coisa que se pede, no caso, é um comprovante de residência, e isso não é possível dar em função dessa questão judicial, até porque a própria prefeitura entende que nós temos programas sociais de moradia e tem que respeitar as pessoas que são de Florianópolis e estão bastante tempo na fila. Agora, o secretário, quando o senhor diz que essas pessoas não terão digamos assim, os serviços efetivos, o que o senhor está dizendo em relação a isso? Porque a gente tem aí problemas de escola, de saúde, de transporte coletivo, haverá um atendimento, digamos, provisório? O que irá acontecer até o dia 7 de fevereiro do ponto de vista prático mesmo? Como eu coloquei, eles vão ter atendimento da rede como um todo. Agora a gente não vai, por exemplo, aumentar nossa capacidade nesse momento por um período tão curto. Inclusive a questão da vaga nas creches vão atender os critérios como onde a pessoa mora, precisa de um comprovante de residência. Essas pessoas não vão ter esse comprovante de residência, então não vão estar entrando na fila de quem já é da localidade está entrando na frente. Não adianta a gente estar preparando algo para que o dia 7 se desfaça, até porque, como eu coloquei, nós entendemos, a prefeitura entende de que aquelas pessoas não devem permanecer ali, e estamos então nos preparando para auxiliar na desocupação e dar um auxílio àquelas famílias, mas dentro das localidades de onde elas vieram, né? Onde a gente pode ingressar eles nos programas sociais, aqueles que não têm cadastro ainda para habitação, então serem cadastrados,
Agora, o que a gente não pode é preparar, por exemplo, as vagas em creches e localidades, escolas, se a tendência é que elas ali não permaneçam. Agora, secretário, me parece que mais grave ainda do que escola, claro que é uma questão importante, mas na emergência do acontecido, saúde e transporte coletivo parecem ser os casos mais emergenciais. No caso de saúde, por exemplo, essas pessoas não têm documentação para ser atendidas no SUS. Será feito algum tipo de ação nesse sentido, hein? Olha, a gente tem a gente vai ter uma reunião essa semana, né? Essas pessoas, elas podem ser atendidas, inclusive, ali na UPA, que é localizado ao lado. A rede da prefeitura vai estar aberta para atendimento, né? Agora, aqueles tratamentos a mais longo prazo, em que depende, todas elas têm que buscar, no caso, a localidade do qual elas já têm cadastro. Se não tiver cadastro ainda, elas podem fazer como qualquer outra pessoa, né? Agora, é o que eu coloquei, a gente está preparando medidas a curto prazo, porque a gente entende que aquela área tem que ser desocupada, né? A gente não quer buscar até um incentivo para que essas pessoas criem um vínculo e possam pensar que ali vão se restabelecer. A questão do transporte, não se pensa de forma alguma em alterar hoje qualquer tipo de rota ou até número de ônibus em função dali, justamente porque o período até o dia 7 aí não é muito curto, né? E não faz com que a gente tenha, porque sempre quando você puxa para uma ponta, você tira da outra, né? O que a gente não quer buscar, mas, por exemplo, que é uma ocupação precária. Há uma demanda de um ponto de ônibus ali, a criação simples de um ponto de ônibus. Isso será feito ou não? Não tem a menor condição, não, de forma alguma. Isso a gente não vai fazer, justamente porque a gente não pode incentivar até fazer com que essas pessoas tenham uma concepção, uma falsa ilusão de que ali possam permanecer, né? Então isso daí está fora, até por estar numa BR, ali não tem nem estrutura para que isso ocorra. Só a obra para viabilizar isso seria, demoraria mais do que o dia 7, que teria que estender o acostamento, né? Bom, secretário, e o recolhimento de lixo, que eu imagino que já deve estar se acumulando ali. O recolhimento de lixo, sim, nós já entramos em contato com a CONCAP está fazendo, no caso, a coleta e ainda se prontificou a hoje, no mais tardar amanhã, fazer o contato para ver de que forma possa viabilizar, né? O que a gente sabe é que tem o pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina, os professores e estudantes, que fizeram, no caso, um trabalho para prevenção ali, no caso do lixo, né? Em que não venha trazer consequências ali para a região. Mas isso daí, certamente é o tipo de serviço que não pode faltar. Claro. Bom, finalmente, secretário, o senhor falou agora há pouco aí de onde vieram, né? A prefeitura, as autoridades, de forma até prática, eu estou dizendo de forma prática porque a gente sabe que existe todo um rito jurídico para se saber isso. Mas já se sabe de onde vieram essas pessoas, hein, secretário? Olha, na verdade, a gente vai solicitar o cadastro até para já fazer análise, né? Agora, o que a gente tem dos relatos até de quem se comunica e participa das propagandas do próprio ocupação, são pessoas de diversos lugares do estado, do país, pessoas que vieram, na sua grande maioria, pessoas que vieram de fora e estão residindo há pouco tempo, há menos de um ano em Florianópolis, e outras que têm mais vínculo com a cidade, também vieram de fora, mas estão há mais tempo, há uns 10 anos, né? Então, o que nos preocupa, que nós achamos até irresponsável por parte de quem organiza, que muitas dessas pessoas, querendo ou não, já estavam residindo numa localidade, já estavam pagando aluguel e foram deslocados para aquele local, perdendo o vínculo até a casa que até então pagavam, né? Então, são pessoas de várias localidades do município e também de fora. Agora, o que a gente vai deixar claro é o seguinte: não vai existir nenhum privilégio para essas pessoas que ali estão, vai ser respeitado a nossa lista que já existe na habitação para moradia. Então, esse tipo de encaminhamento dado pelos organizadores não vai privilegiar em nada as famílias que ali estão. Agora, o secretário, o senhor usou o termo até, foram deslocados. Foram deslocados por quem? Já se sabe?
Sim, os organizadores mesmo colocam... Mas quem são esses organizadores? São políticos, são deputados, são vereadores? São pessoas vinculadas, são muitos vinculados a próprios partidos políticos, né? Como o principal, que sempre fala, é do PCB, é um movimento que tem, que é a reforma urbana, na verdade é um MST urbano, né, que eles criaram, que se organizam em grupos políticos e que vão trazendo pessoas, escolhendo para quando fazer a ocupação, fazer de uma forma que dificulte a desocupação imediata, né? São grupos organizados e a gente já solicitou a identificação dessas pessoas, porque eu vejo que aí tem uma irresponsabilidade muito grande, porque existem crianças, adolescentes, idosos que estão saindo do vínculo da sua comunidade, numa situação em que já existe o convívio e o aluguel, para uma situação precária, pondo em risco, principalmente se ocorrer a desocupação. Certamente essas pessoas têm que responder pelo que estão fazendo e colocando em risco todas essas pessoas. Tá certo. Bom, secretário, então o que fica é esta data de 7 de fevereiro, data de audiência, onde se pretende dar solução para esse caso, né? Exatamente, até lá nós estamos nos preparando para auxiliar no que for necessário para essa desocupação e também para aquelas famílias que ainda não têm benefício, que têm direito a algo, a gente possa estar auxiliando. A gente já desde o início está monitorando, agora como depende de uma ordem judicial, nós temos que aguardar então o desfecho. Até o dia 7 nós vamos estar preparando para que possa então contribuir. Antes disso, até em função da ordem judicial, nós não podemos tomar nenhuma medida. Tá certo. Secretário, muito obrigado, viu, pela sua atenção conosco aqui. Vamos continuar acompanhando o assunto. Estamos à disposição. Um abraço. Um abraço.